advogado que confundiu livros no STF, né? Ele alegou que ele estava nervoso, né? Já no sábado, isso foi na sexta-feira, mas ele falou o seguinte, o advogado disse o seguinte, na sessão da quinta-feira, 14 de setembro, no segundo dia de julgamento, tá, dos atos do 8 de janeiro, o advogado Eric Katwinkel confundiu as obras O Pequeno Príncipe, que é do Niccolò Maquiavel, e O Pequeno Príncipe, que é do Antoine de Saint-Exupéry. A frase dele foi o seguinte, eu vou abrir aspas. Como diz O Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Bom, a citação não consta da obra de Maquiavel nem na de Saint-Exupéry, essa aqui é a verdade, né? Esta é que é a verdade. E ele foi chamado de patético e medíocre lá dentro da tribuna por um ministro do Supremo. Patético e medíocre. Senhores, ouçam bem o que vou lhes dizer. Em primeiro lugar, nervosismo no julgamento dos réus do 8 de janeiro. Bom, nada mais esperado. Até porque, como eu já lhes dizia, na quarta-feira e na quinta da semana passada, quando eu comentava esses julgamentos, e até mesmo na véspera, quando eu dizia, eu estou realmente desesperado, desiludido, desencantado, triste com o que está acontecendo no Brasil. E aí, meus queridos, né, tem uma imagem que vocês viram aí, né, que soltou, pode soltar de novo a dos livrinhos, as livrarias de esquerda começaram a fazer troça, né, para vender livro. Aí eles colocam assim, como diziam, aí põe o livro no pequeno, um post-it no Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios na obra de Maquiavel. Aí, meus queridos, aí eu falo assim, essas livrarias que fizeram isso, essa troça, eles também são patéticos. Quem fez isso é patético. Porque a pessoa quer fazer troça de um advogado que se confundiu e também comete ela um equívoco. Primeiro porque O Pequeno Príncipe é aquela obra infantil do Antoine de Saint-Exupéry, que você tem aquela frase, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, que é do príncipezinho que cuida de uma rosa e vai nos planetinhas e vem para a Terra e conhece a raposa, e lá, 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 lá. Então, todo mundo já leu, né, O Pequeno Príncipe. Se você foi Miss, né, é obrigatório, porque é o livro mais lido pelas misses no mundo inteiro. E O Príncipe do Maquiavel tem um detalhe. No livro, Maquiavel não fala nenhuma vez os fins justificam os meios. Ele elabora uma teoria de Estado em que se dá a entender. Mas não existe, não há no livro O Príncipe de Niccolò Maquiavel a frase os fins justificam os meios. Não tem. Ah, Pavinato, eu comprei uma edição que tem. A tradução está errada, filho. Quando eu estava na faculdade, tinha uma tradução da LPM Pocket que tinha. Nossa, de onde que arrancaram essa tradução? Né? De onde é que arrancaram essa tradução? Porque no original, no italiano, não existe a frase os fins justificam os meios. Então, o advogado ali no nervosismo dele errou duas vezes. Errou porque se referiu, talvez pelo nervosismo,
ao Pequeno Príncipe, ao invés de falar o príncipe do Maquiavel, e mesmo que não tivesse se equivocado, tivesse dito como diz o príncipe, como diz Maquiavel e o príncipe e os fins justificam os meios, ele também estaria errado, porque não tem essa frase. Não tem essa frase no príncipe do Maquiavel. E aí vai à livraria para fazer troça do advogado. Advogado do golpista. Aí põe, né? Vamos pôr de novo a imagem da livraria? Põe a imagem da livraria, né? Fazendo a trocinha, post-it, né? Como dizia, colado no Pequeno Príncipe, o fim justifica os meios, colado no livro Príncipe do Maquiavel. Aí eu queria saber, né? O livreiro, para fazer troça, devia saber que não tem essa frase no livro do Maquiavel. Ou ele está vendendo uma tradução vagabunda que tem. E só de ele fazer esse tipo de troça, você fala, nossa, como é que esse livreiro pode indicar algum livro para mim? Que ele nem sabe o que ele está vendendo. Não sabe. Não sabe. Mas vamos voltar aqui à reação, né? O advogado foi chamado de patético e de medíocre. Vamos lá. Sobre esta colocação do ministro Alexandre de Moraes, ao se referir ao advogado de um dos réus do 8 de janeiro, chamando-o de patético e medíocre. Em primeiro lugar, você não pode, quando você tem nas mãos a liberdade de alguém, e eu sempre digo aqui, e vou repetir quantas vezes forem necessárias, que a gente aprende também pela repetição. O bem mais valioso do ser humano não é a vida, é a liberdade. Porque uma vida sem liberdade é melhor que nem seja vivida. Porque uma vida sem liberdade é a escravidão. Porque uma vida sem liberdade é a dor do início ao fim. É a submissão. É a servidão. A vida sem liberdade é algo mais indigno do que a vida das amebas, das bactérias, dos vírus. A vida humana sem liberdade perde o principal requisito, a principal item, a principal característica que nos torna titulares de direitos e garantias fundamentais, como o direito à vida. Essa característica é a característica divina e divinal da liberdade. Portanto, quando um advogado, em especial na seara, no campo do direito criminal, vai defender a vida em liberdade de alguém, vai defender o bem mais precioso do seu cliente, que é a liberdade do seu cliente, ele não pode fazer uma presepada como essa. Por exemplo, citar o Príncipe de Maquiavel sem ter lido o Príncipe de Maquiavel. Porque certamente um juiz leu. Ou certamente o advogado da parte contrária, que no caso do direito penal é o Ministério Público, leu. Então você não cita coisas que você não leu. Não cita. Eu não sei dizer se isso é coisa de gente patética e medíocre, como disse o ministro. Não quero entrar nessa seara. Mas eu quero entrar na seguinte seara. Muita gente achou exagerado quando eu chamei um desembargador de tarado, porque é um pervertido jurídico, porque chamou de prostituta a criança vítima de um estupro de vulnerável,
Ah, ele ofendeu o desembargador, dizia a mídia de esquerda. Oh, ele ofendeu o desembargador. Porque eu disse, é uma pena não poder chamar de vagabundo um funcionário público que chama uma criança de vagabunda. Oh, ele ofendeu o desembargador. Mas ninguém diz agora, ele ofendeu o advogado. Não existe, senhores, uma hierarquia entre advogado, juiz, promotor, desembargador. Desembargador e juiz existe. O desembargador está acima do juiz, o ministro está acima do desembargador. Mas não existe entre a classe dos magistrados, a classe dos procuradores e a classe dos advogados, não existe uma hierarquia. Ah, mas se fosse bom, seria juiz. Ah, se fosse bom, não seria advogado, seria promotor. Vamos parar de ser estúpido. Vamos parar de ser estúpido. Em primeiro lugar, a gente tem que ter vocação para aquilo que faz. Se o cara... Tem uma coisa que eu tenho pavor na sociedade hoje, chama concurseiro. Que é o cara que não tem vocação para porcaria nenhuma e fica prestando concurso até chegar ao cargo de juiz. É o cara sem vocação, não se interessa pela vida do outro, se interessa só pela sua vida, não viveu porque fica estudando para concurso, que não precisa trabalhar porque fica estudando para concurso, procurando amarrar a égua na sombra, aí vira juiz, amarrou a égua na sombra, faça chuva, faça sol, não vai ser mandado embora, pode falar esses absurdos igual esse desembargador falou, e não vai ter sensibilidade para cuidar do problema do povo. Isso é uma corrupção, que o juiz tem que ser vocacionado. E existem grandes juízes nesse país que têm vocação para tanto. Da mesma maneira, no Ministério Público. E o cara que é advogado, eu falo por experiência própria. Eu quis ser advogado. Eu nunca prestei um concurso. Nunca prestei um concurso para juiz, para promotor. Ah, porque não tem inteligência. Se tivesse, era. Quando eu estava na faculdade de Direito, senhores, eu tinha uma ambição. Qual era essa ambição? A ambição era subir de classe social. Tornar-me uma pessoa rica. E ninguém pode entrar para a magistratura pensando em ficar rico, porque aquele que faz pensando nisso é corrupto. Ninguém pode entrar para a carreira do Ministério Público achando que vai ficar rico, porque quem faz é corrupto. Nas carreiras jurídicas só se fica rico sendo advogado. E tem muito advogado, então você tem que ser muito bom. Muito bom. Não é porque você é advogado que você está abaixo do juiz. Nananina, não. Eu nunca aceitei isso. Porque essa é a verdade. Agora, o que acontece? Tem muito advogado ruim. Tem muito advogado que perde prazo. Tem muito advogado que se deixa ser humilhado pelo juiz. E eu já vi isso acontecendo várias e várias vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E já aconteceu comigo muitas vezes. Já fui acionado no Tribunal de Ética muitas vezes, mas nunca fui condenado. Porque o que é certo, o que é justo. Então eu acho que a mesma repercussão que foi dada, ele ofendeu o desembargador, devia ser dada quando o ministro ofende um advogado. Porque não se ofende. Por mais imbecil que seja a atitude de citar uma obra que não se leu. Não se cita uma obra que não se leu. Você quer citar obra? Leia a obra. Não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. Visto desse ponto, porque os fins justificam os meios, não está no Pequeno Príncipe, e também não está no Príncipe do Maquiavel. Visto esse ponto, esta gafe,
esta irresponsabilidade do advogado para com o seu cliente? Eu dizia que, é claro, pode ter sido motivado o nervosismo, ele ter falado o Pequeno Príncipe e os fins justificam os meios, porque é o que popularmente se conhece do livro O Príncipe do Maquiavel. Todo mundo fala, ai, maquiavélico, os fins justificam os meios. Mas Maquiavel não escreve isso. Isso é uma compreensão da obra e há quem compreenda de formas contrárias. Existe um debate acadêmico sobre os escritos de Maquiavel.